Então, este alinhado apresentador está recebendo o Corpo de Bombeiros, que vai falar comigo sobre Uruçuquara. Lembra da história de Uruçuquara que eu falei aqui ao longo da semana, depois daquela tragédia que levou 2 pessoas lá de Soretama, inclusive? E o tenente Daniel vai abordar comigo agora a história do colchão. Eu falei aqui, tenente, bom dia, a história dos colchões à beira de praias. Prudente isso, já que eles com facilidade seriam levados pelas águas? Bom dia. Olha só, a gente não orienta as pessoas a ficarem fazendo esse tipo de procedimento, ficar colocando pessoas em cima do colchão para poder fazer isso em beira de praia, principalmente Regência, o Pontal do Ipiranga, ou mesmo Uruçuquara, onde a arrebentação é um pouco forte. Porém, a gente tem que saber que se as pessoas vão na beira de uma praia, é bom ter alguma coisa flutuável, um caso de criança, ou mesmo uma pessoa que não sabe nadar, poder estar utilizando aquilo, né? Ou ver onde é que eles estão, né? Porque o senhor disse de arrebentação forte, né? Aquele local onde as ondas se tornam bem violentas, né? Alguém diz assim, bem violento. E saber onde estão de verdade, porque existem locais, eu estava em Guriri uma vez, e de uma hora para outra, né, nós percebemos que a situação já não era a mesma, mas já estava, eu não sei se é isso que acontece, mas eu quero mostrar imagens lá de Uruçuquara para nós entendermos bem. Mostra lá para mim. Me mostra a imagem de Uruçuquara, olha lá. Ó. Existem os bolsões, é interessante isso, olha só, tem muita gente que gosta de praticar os bolsões de areia, mas que são ladeados de água. E de repente a gente imagina assim, mas não vai ter água ali, né? Ou a onda não vem ali, é um ledo engano. No caso desse que aconteceu terça-feira, a princípio foi na boca do rio, então a água ali não é tão violenta, ela é parada. Mas mesmo assim, a pessoa que não sabe nadar, se ela acontecer de cair num lugar profundo, vai ser até mais difícil ela sair, porque onde ela cair, ela não vai conseguir sair. Foi mais ou menos o que aconteceu, pelas informações que o Corpo de Bombeiros sabe, foi isso que aconteceu. As pessoas caíram, algumas conseguiram ser resgatadas por alguns populares, e as 2 pessoas que vieram a óbitos não sabiam nadar, e aonde realmente afundaram, infelizmente, aconteceu o pior, né? Não dava pé também, né? E aí você junta isso tudo com o mar extremamente violento. Olha só, as pessoas se divertindo lá. É muito bom se divertir, gente. Eu gosto muito daquele ambiente de diversão. Eu gosto disso, né? Olha só que coisa legal. Agora, se coloca ali um colchão inflável, seguramente ele não vai ficar no mesmo local, tem que ter gente vigiando. E principalmente com criança, né, tenente? O colchão inflável, no caso lá desse último caso que teve, no Suquara, o colchão ele pode ser levado pelo vento ou até mesmo pela maré, no caso da praia. Né? Então tem que ter algum adulto ou alguém que saiba nadar para poder estar segurando esse colchão e não ficar se deslocando muito longe da margem. Né? Que isso, mesmo a pessoa sabendo nadar, você deslocar muito longe da margem, isso é perigoso, isso a gente não aconselha de maneira alguma. Então, aí o tenente me fala sobre saber nadar. Estou vendo ali um barquinho, coisa e tal, e aliás é salvação para muita gente esses barquinhos aí, às vezes pertencem a pescadores da região. Mas neste caso, o Anderson Almeida, que foi uma das vítimas neste caso aí, ele tentava, segundo informações que nós recebemos, ele tentava salvar a esposa dele, né, que já tinha começado a se afogar. E eu vejo que muitas pessoas, elas arriscam um salvamento. Né? E já teve outros casos onde os 2 acabaram morrendo. Como é que é essa história? O que é prudente? Arriscar salvar? Tem que ter o quê? O que é recomendável nesse caso? A gente sabe que as pessoas, no intuito de querer ajudar, vão se arriscar a ter o que a gente chama de um resgate corpo a corpo, ou seja, tentar ir lá buscar arrastar essa pessoa para a margem. Porém, até mesmo nós, do Corpo de Bombeiros, utilizamos equipamentos que flutuam para poder nos auxiliar. Porque então, não é de qualquer jeito. Salvar não é para qualquer um, não, né? Não, exatamente. Tem uma maneira específica de poder pegar a pessoa, para ela não também começar a te afogar, a pessoa que está resgatando, né? Então tem uma maneira específica. O que a gente aconselha? É lançar um objeto flutuável, nesse caso o colchão, era tentar voltar ao colchão, né? Seria uma opção mais fácil. Mas eu não sei também a que distância esse colchão estava, a gente não tem essa informação. Porque o mar levaria com velocidade, né? Pegando vento, né? As águas violentas, aí o mar levaria com facilidade. A gente não sabe onde ele estava e com que velocidade, mas enfim, o mais recomendável então seria trazer o colchão para a margem e não salvar a pessoa.
Sim, nesse caso, se a pessoa que vai tentar salvar tem essa habilidade, sabe que vai conseguir salvar, será um grande valia, porque você está salvando uma vida. Tem gente que sabe nadar a esse ponto, né? Exatamente. Mas nós, o Corpo de Bombeiros, não aconselhamos, porque isso é uma base de treino, você tem que estar realmente apto a fazer essa situação. E às vezes as pessoas ficam um ano sem nadar, sabe nadar, mas fica um ano sem nadar, o preparo físico não está o mesmo. E às vezes, quando vai salvar a pessoa vai te agarrar, vai levar ao fundo, e aí pode vitimar os dois. Não pode ser o que aconteceu lá. Praticamente pode ter sido isso sim que acabou acontecendo. Mas essa imagem aí me chamou a atenção, sabe por quê? Teve um barquinho passando ali, tem uma abordagem que eu quero fazer. Pode voltar essa imagem, se for possível, porque eu quero abordar que existem muitas pessoas que se utilizam desses transportes para se divertir também. Tem muitos pescadores lá, não é, que adotam a prática da pesca e se utilizam. Mas tem gente que utiliza o jet ski, né, se utiliza dele também, nas águas das praias aqui da cidade de Linhares. E aí a pergunta, o que é recomendável para... Então, este alinhado apresentador está recebendo o Corpo de Bombeiros, que vai falar comigo sobre Uruçuquara. Lembra da história de Uruçuquara que eu falei aqui ao longo da semana, depois daquela tragédia que levou 2 pessoas lá de Soretama, inclusive? E o tenente Daniel vai abordar comigo agora a história do colchão. Eu falei aqui, tenente, bom dia, a história dos colchões à beira de praias. Prudente isso, já que eles com facilidade seriam levados pelas águas? Bom dia. Olha só, a gente não orienta as pessoas a ficarem fazendo esse tipo de procedimento. Ficar colocando pessoas em cima do colchão para poder fazer isso em beira de praia. Principalmente Regência, o Pontal do Ipiranga, ou mesmo Uruçuquara, onde a arrebentação é um pouco forte. Porém, a gente tem que saber que se as pessoas vão na beira de uma praia, é bom ter alguma coisa flutuável, para um caso de criança, ou mesmo uma pessoa que não sabe nadar, poder estar utilizando aquilo, né? Ou ver onde é que eles estão, né? Porque o senhor disse de arrebentação forte, né? Aquele local onde as ondas se tornam bem violentas, né? Alguém diz assim, bem violento. E saber onde estão de verdade, porque existem locais, eu estava em Guriri uma vez, e de uma hora para outra, né, nós percebemos que a situação já não era a mesma, mas já estava, eu não sei se é isso que acontece, mas eu quero mostrar imagens lá de Uruçuquara para nós entendermos bem. Mostra lá para mim. Me mostra a imagem de Uruçuquara, olha lá. Ó. Existem os bolsões, é interessante isso, olha só, tem muita gente que gosta de praticar os bolsões de areia, mas que são ladeados de água. E de repente a gente imagina assim, mas não vai ter água ali, né? Ou a onda não vem ali, é um ledo engano. No caso desse que aconteceu terça-feira, a princípio foi na boca do rio. Então a água ali não é tão violenta, ela é parada. Mas mesmo assim, a pessoa que não sabe nadar, se ela acontecer de cair num lugar profundo, vai ser até mais difícil ela sair, porque onde ela cair, ela não vai conseguir sair. Foi mais ou menos o que aconteceu, pelas informações que o Corpo de Bombeiros sabe, foi isso que aconteceu. As pessoas caíram, algumas conseguiram ser resgatadas por alguns populares, e as 2 pessoas que vieram a óbitos não sabiam nadar, e aonde realmente afundaram, infelizmente, aconteceu o pior, né? Não dava pé também, né? E aí você junta isso tudo com o mar extremamente violento. Olha só, as pessoas se divertindo lá. É muito bom se divertir, gente. Eu gosto muito daquele ambiente de diversão. Eu gosto disso, né? Olha só que coisa legal. Agora, se coloca ali um colchão inflável, seguramente ele não vai ficar no mesmo local, tem que ter gente vigiando, e principalmente com criança, né, tenente? O colchão inflável, no caso lá desse último caso que teve, no Uruçuquara, o colchão ele pode ser levado pelo vento ou até mesmo pela maré, no caso da praia, né? Então tem que ter algum adulto ou alguém que saiba nadar para poder estar segurando esse colchão e não ficar se deslocando muito longe da margem, né? Que isso, mesmo a pessoa sabendo nadar, você deslocar muito longe da margem, isso é perigoso, isso a gente não aconselha de maneira alguma. Então, aí o tenente me fala sobre saber nadar. Estou vendo ali um barquinho, coisa e tal, e aliás é salvação para muita gente esses barquinhos aí, às vezes pertencem a pescadores da região. Mas neste caso, o Anderson Almeida, que foi uma das vítimas neste caso aí, ele tentava, segundo informações que nós recebemos, ele tentava salvar a esposa dele.
né, que já tinham começado a se afogar. E eu vejo que muitas pessoas, elas arriscam um salvamento, né, e já teve outros casos onde os dois acabaram morrendo. Como é que é essa história? O que é prudente? Arriscar salvar? Tem que ter o quê? O que é recomendável nesse caso? A gente sabe que as pessoas, no intuito de querer ajudar, vão se arriscar a ter o que a gente chama de um resgate corpo a corpo, ou seja, tentar ir lá buscar arrastar essa pessoa para a margem. Porém, até mesmo nós do Corpo de Bombeiros utilizamos equipamentos que flutuam para poder nos auxiliar. Porque então, não é de qualquer jeito. Salvar não é para qualquer um, não, né? Não, exatamente. Tem uma maneira específica de poder pegar a pessoa, para ela não também começar a te afogar, a pessoa que está resgatando, né? Então tem uma maneira específica. O que a gente aconselha? É lançar um objeto flutuável, nesse caso o colchão, era tentar voltar ao colchão, né? Seria uma opção mais fácil. Mas eu não sei também a que distância esse colchão estava, a gente não tem essa informação. Porque o mar levaria com velocidade, né? Pegando vento, né? As águas violentas, aí o mar levaria com facilidade. A gente não sabe onde ele estava e com que velocidade, mas enfim, o mais recomendável então seria trazer o colchão para a margem e não salvar a pessoa. Sim, nesse caso, se a pessoa que vai tentar salvar tem essa habilidade, sabe que vai conseguir salvar, será um grande valia porque você está salvando uma vida. Tem gente que sabe nadar a esse ponto, né? Exatamente. Mas nós, o Corpo de Bombeiros, não aconselhamos, porque isso é uma base de treino, você tem que estar realmente apto a fazer essa situação. E às vezes as pessoas ficam um ano sem nadar, sabe nadar, mas fica um ano sem nadar, o preparo físico não está o mesmo. E às vezes, quando vai salvar a pessoa vai te agarrar, vai levar ao fundo e aí pode vitimar os dois. Não, pode ser o que aconteceu lá. Praticamente pode ter sido isso sim que acabou acontecendo. Mas essa imagem aí me chamou a atenção, sabe por quê? Teve um barquinho passando ali, tem uma abordagem que eu quero fazer. Pode voltar essa imagem, se for possível, porque eu quero abordar que existem muitas pessoas que se utilizam desses transportes para se divertir também. Tem muitos pescadores lá, não é, que adotam a prática da pesca e se utilizam. Mas tem gente que utiliza o jet ski, né, se utiliza dele também, nas águas das praias aqui da cidade de Linhares. E aí a pergunta, o que é recomendável para essas pessoas que têm esse transporte e as pessoas que estão no entorno, ao perceber a presença desses barquinhos, para evitar tragédia, né, tenente? Sobre as embarcações, existe uma legislação federal que fica a cargo da Marinha, essa fiscalização, que as pessoas devem ter as suas embarcações, o próprio jet ski, né? Ele deve estar credenciado junto à Marinha e essas pessoas também que conduzem estarem habilitadas. Então elas recebem vários tipos de informações de como se portar. No caso de determinadas embarcações, é obrigatório você ter o colete salva-vidas, para se acontecer de ela virar, você se salvar. No caso de distância da margem, onde tem pessoas, existe também a legislação que fala determinado lugar, 200 metros, alguns 100 metros, mas as pessoas que conduzem, elas são orientadas a ter um bom senso de não passar de maneira alguma próximo a pessoas que estão se banhando. Pois eu vejo muitas pessoas, né, praticarem isso. Nós temos lá as imagens, eu queria mostrar o barquinho, se puder tudo bem, mas o mais recomendável é ter prudência. Para a gente fechar essa entrevista, o mais recomendável é ter prudência, porque essas águas que nós estamos mostrando aí revelam o quê? Força da natureza. Acima de qualquer coisa é força da natureza. Porque Deus deixou a natureza para a gente aproveitar. Agora tem que saber aproveitar. Tem que saber aproveitar isso tudo aí. Olha que marzão bonito. A gente não pode culpar nada da natureza, não. Né? A dor da família que perde, como é o caso que nós abordamos aqui, é notório e não tem jeito. É notório, não tem jeito. Aconteceu, não tem jeito. Agora, nós precisamos evitar utilizar mal, né, essas coisas que foram deixadas para nós, principalmente na questão de praia. Então, para a gente fechar, prudência não vai sobrar de jeito nenhum. Toda a prudência vai ser importante, né, tenente? A gente está aqui não dizendo para as pessoas não, nesse calor todo, ainda mais em áreas que é não quente. Ir para a praia, não ir para a praia, não é isso. Isso é verdade. Mas as pessoas têm uma cautela. Tomar banho até na altura da cintura, não se arriscar a entrar muito para dentro do mar, seja com boia, com colchão, ou até mesmo sem isso. Vai lá, se banha, volta para a praia, é um local mais seguro.
Muito bem, então olha, eu quero agradecer depois dessas imagens importantes aí, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Corpo de Bombeiros e ao Tenente Daniel. A gente vai sempre manter contato lá para perturbar vocês, para vir interagir com a população. Obrigado por ter vindo. O Corpo de Bombeiros agradece o convite. Valeu. Vou chamar um bloco de comerciais. Daqui a pouco eu quero abordar, chegou dinheiro lá no Hospital Rio Doce. Será que vão reabrir a UTIM, gente? Pelo amor de Deus. Será que alguém vai reabrir essa UTIM? E olha que de UTIM eu conheço, hein? É nessa câmera aqui? De UTIM eu conheço. Será que vão reabrir finalmente? Daqui a pouco eu vou abordar. Também vou abordar o caso. O delegado Walter Emilino Barcelos conversou comigo e falou sobre Panha do Café. Interessa Soretama, Rio Bananal e Linhares. Eu volto já. Olha essa marca aqui, mostra essa marca aqui para mim. Essa marca é uma das mais famosas hoje da cidade de Linhares. Agora, não é só da cidade de Linhares não, viu? Norte do estado, né? Em breve essa marca vai estar muito evidente em Colatina e também São Mateus. É isso aí, foca aqui em mim que eu quero trazer uma informação importante. Gente, em Linhares acontece de tudo, é impressionante, né? Me chegaram aqui informações da polícia que dizem o seguinte, chega a ser hilário. Três presos acabaram fugindo da penitenciária regional aqui da cidade de Linhares. Agora imaginem bem, sabe como que eles fugiram? Com a tornozeleira. A tornozeleira que, né, se tiver bateria suficiente, vai identificar todo mundo vai ser encontrado, bonito, lindo, acabou e chorou, né? Como diz um amigo meu lá perto de casa, acabou, chorou. Mas não foi isso que aconteceu não. Os caras fugiram da penitenciária, conseguiram fugir da penitenciária, e fugiram com tornozeleira. Agora, a polícia está em busca deles. Você viu aí alguém com uma pulseirinha diferente no tornozelo? Viu com a pulseirinha diferente? Pode ligar para a polícia, porque os caras fugiram com tornozeleira, gente. É um absurdo isso. Como é que fugiram? Essa fuga precisa ser investigada. Precisa ser investigada, porque em poucas vezes eu vi uma história dessa, de alguém que conseguiu fugir com uma tornozeleira. Eu vi, inclusive, pela cidade algumas pessoas, né, se utilizando desse artifício, que para a segurança é muito importante. Pode desafogar os presídios, né? Agora só não pode fugir com tornozeleira, né? Alguém errou nessa história, e aí é importante saber quem foi que errou. Tudo isso aconteceu nos últimos dias e ontem, na penitenciária regional de Linhares. Teve um que fugiu e aí tentaram localizar. Acabou a bateria da tornozeleira. Aí não dá, né? Aí não dá. Ter bateria, nesse caso, aí não pode. Agora o trabalho da polícia é para encontrar esses camaradas aí. Nessa segunda meia hora, daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso. Mas tem um caso que chamou a atenção aqui na cidade, que foi verba, dinheiro, La Plata, bufunfa, lá para o Hospital Rio Doce. E todo mundo sabe que a UTIM do Hospital Rio Doce está fechada, tem um tempão. E aliás, de UTIM eu conheço. Sabe por que eu fiquei fora aqui do Ronda por um bom tempo? Porque a minha filha que nasceu, né, há 2 meses, ontem ela completou 2 meses, teve que ir para uma UTIM de outro município. Sabe por quê? Vergonhosamente, Linhares, a cidade que mais cresce no estado, não tinha à disposição uma UTIM. Assim como eu, diversos outros pais e mães tiveram que partir para Vitória, Colatina e outras cidades que têm a UTIM. Tomara que com a verba que foi liberada, a UTIM volte para o seio da sociedade. Gente, pelo amor de Deus, vamos falar sério. É importante demais uma UTIM no nosso município. Não é? Se nós ficamos aqui sem uma UTIM, como é que nós vamos dar vazão a casos graves? Eu vi crianças chegarem em Colatina, onde estava a minha filha, com casos graves que tiveram que cumprir esse trajeto aqui de Linhares a Colatina. Já pensou se não dá tempo? Vamos saber quanto é que chegou. Chegou muito dinheiro? Vamos saber. No Ronda. O repasse deve ajudar os hospitais filantrópicos de todo o estado. Em Linhares, o Hospital Rio Doce vai receber do governo estadual cerca de R$1.800.000. Segundo o diretor do hospital, os recursos vêm em boa hora e devem ajudar no pagamento de fornecedores e funcionários. É um dinheiro que vem para que a gente possa suprir, né, o débito que nós temos com fornecedores, com equipes médicas, que já se arrastaram
pelo ano de 2014. Para que o atendimento no setor de oncologia, subsidiado pelo governo do estado, continuasse, foi preciso que o Hospital Rio Doce fizesse um empréstimo de mais de 3 milhões de reais. Com o repasse, a expectativa é que a situação do hospital se regularize. A transferência do dinheiro será feita diretamente na conta da entidade. Esse dinheiro, ele se refere a convênios da oncologia que venceram no ano passado e ficaram aguardando o trâmite para poder atualizar esses valores. Enquanto isso, esses pacientes da oncologia, a gente não pode parar o atendimento porque eles correm risco de morte. Então o hospital o que fez? Ele continuou, apesar de não ter vindo esse dinheiro do estado, o hospital continuou prestando atendimento. Ele foi preciso recorrer aos bancos, pegar empréstimo, e hoje nós estamos pagando esses empréstimos. Os profissionais médicos trabalharam e continuaram o atendimento mesmo sem receber. Os fornecedores de medicamento, laboratório. Então é um dinheiro que vai chegar e nós vamos repassar todo, na sua totalidade. A proposta de lei, aprovada nesta quinta-feira, sugere que os recursos sejam utilizados no pagamento dos gastos realizados pela entidade com atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Pois é, Hospital Filantrópico, Hospital Rio Doce, né, é uma fundação. E aí você percebeu que, como alternativa, alguns tiveram que recorrer aos bancos para estarem funcionando. Agora, fico eu me perguntando que os impostos são pagos, né? Os impostos estão sendo recolhidos, e aí nós caímos aqui numa situação dessa. Alguém precisa pensar praticamente para a sociedade, né? Nós precisamos não só da oncologia, né, mas dos outros sistemas que cuidam de pessoas doentes e principalmente aqueles que estão nascendo, que estão tendo que ir para outros municípios. É importante pensar de forma prática, não é? Eu estou falando de forma prática, para que a sociedade não pague o preço tão alto, que é justamente o que está acontecendo, não é não? Então tá. Olha, me passaram aqui o número do WhatsApp do Honda. Pega lá, papel e caneta na mão, eu quero trazer 99598170. Aí eu quero saber da sua opinião sobre o nosso programa. O que você está achando do Honda, hein? Tá gostando? Tá gostando do apresentador também? Pode falar. Se não estiver gostando, pode falar também, não tem problema não. 99598170. Pautas, sugestões para o Honda, tudo isso eu quero saber, anote. E as pautas, todas as demandas vão valer tanto para a TV como para o rádio. Então anote aí, 9959-8170. E aí nós vamos interagir muito mais, trazendo todas essas informações para você. Por exemplo, teve gente que já gostou da história da tornozeleira que eu falei agora há pouco. E pode acreditar, 3 presos fugiram portando tornozeleira na cidade de Linhares. Isso, até onde eu sei, não aconteceu. Pelo menos até agora, não é? Até esses dias, porque a notícia foi dada também oficialmente pela polícia. A polícia de Linhares está à procura de 3 presos que fugiram com a tornozeleira. Tem uma tornozeleira que acabou a bateria, então esse aí não vai ser encontrado não. Não sei se vai conseguir tirar a tornozeleira, de repente vai ter que arrancar o pé, não é? Mas eu não sei o que vai acontecer. Olha, moradores estão preocupados com a violência, a ação de ladrões nas estradas e principalmente na BR-101. Ainda hoje eu vou falar de estradas, mas focando trânsito. Mas nesses casos, o assunto é de polícia. Eu quero saber dos detalhes no Honda. Os assaltos têm acontecido principalmente durante a noite. Um dos pontos mais visados pelos bandidos fica no quilômetro 168 da BR-101, na região de Quartel de Cima. Mato alto e falta de iluminação é um prato cheio para os criminosos que têm agido aqui nesta rodovia, que é a porta de entrada para a comunidade do Rio Quartel de Cima. Os moradores dizem que os criminosos se escondem em meio às árvores, onde aguardam o momento certo para agir. A rodovia José Leandro Bergamache liga a BR-101 à comunidade. Para os moradores, tem sido difícil passar por aqui, principalmente durante a noite. É muito raro assim as polícias virem passar por aqui, entendeu? A gente está precisando muito de uma viatura aqui à noite, que tem um pessoal da VEG que trabalha aí, entendeu?
Então eles saltam no ônibus aqui, meia-noite, não tem uma segurança nenhuma. Não é só nós não tem aqui. A única lâmpada que nós temos aqui é que nós deixamos aqui. As lâmpadas acesas aqui do quintal aqui. Não tem um padrão de energia, não tem nada aqui. O assalto mais recente ocorreu na noite do último sábado. Por volta das 9 horas da noite, um motociclista foi rendido neste local. Um dos criminosos estava armado e obrigou a vítima a entregar o aparelho celular e a moto. O assalto foi que eu estava vindo nessa rodovia aqui, aí eu vi um farol de moto atrás de mim. Mas só que não percebi que era ladrão, né? No que eu parei para entrar na BR, coisa de 15 segundos a 20, em 2 bandidos em uma moto me abordaram aqui, me botaram a arma de fogo em cima. E mandando descer, jogar a moto no chão, que eles iam, que era um assalto, e para mim ir para lá, correr para lá. Segundo o agricultor, a polícia militar foi acionada, mas demorou cerca de 1h30 para chegar no local do crime. Por conta da demora, ele precisou ir até a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. Aí entra outro problema, sabe qual é? De logística da polícia. Até você ligar para o telefone 190, o bandido já fez barba, cabelo e bigode de todo mundo e já deu no pé. O detalhe é esse, logística. Teve gente que já nos procurou aqui no Ronda e já falou a respeito disso. E é fato. Sabe o que eu defendo? Eu defendo a presença da polícia nessas comunidades. Rio Quartel, Quartel de Cima, Quartel de Baixo, Bebedouro. Essas comunidades de Linhares precisam da presença da polícia. Nós já tivemos um plano desse aqui, como eu apresento o Ronda no rádio desde 95, 94 para 95. Esse assunto está sendo discutido desde lá, já tem 20 e poucos anos. Nós já tivemos a presença da polícia nessas localidades, em algumas delas, não todas. Só que os planejamentos foram sendo mudados. Então fica a sugestão do nosso programa. Que tal, hein? Você viu lá o morador? O morador disse simplesmente que não teve a logística da polícia para chegar lá a tempo. E aí teve que registrar até um boletim de ocorrência lá na Polícia Civil. Até quando? A pergunta é essa, até quando? O território de Linhares, só para você ter uma ideia, tem locais que ficam a 80 quilômetros. Já pensou? Até você ligar para a polícia e falar assim, bandido teve aqui, fez barba, cabelo e bigode de todo mundo e deu no pé. O bandido já está rindo da sua cara há muito tempo. Alguém precisa fazer alguma coisa com isso. Daqui a pouco eu vou voltar com o Ronda e eu quero saber de informações acerca daquele grupo que foi preso ontem aqui na cidade. A polícia diz que eles estão sendo acusados agora de um homicídio registrado nesta semana. Teriam vindo de São Mateus só para praticar esse homicídio. O que diz o delegado Walter Emilino Barcelos acerca da Panha do Café? Um período complicado. Operação Gênesis. Eu também vou abordar no próximo bloco. De volta com o Ronda na TV. Bem, agora eu quero abordar a Operação Gênesis que aconteceu em todo o norte e noroeste do estado do Espírito Santo. A Operação Gênesis está baseada no livro bíblico de Gênesis 18:14, eu acredito que seja. Fala de uma promessa de Deus, inclusive de que Deus está atento, não é? Mas qual a relação disso com a polícia? Nós vamos explicar essa história. E quem conversou comigo foi o delegado Walter Emilino Barcelos sobre os resultados dessa operação. Olha que teve apreensão. Vamos mostrar. Qual seria a ligação entre operações policiais e os nomes extraídos da Bíblia Sagrada? A resposta é muita coisa. Policiais militares e civis saíram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão no norte e noroeste capixaba. A operação recebeu o nome de Gênesis 18:14. O texto bíblico relata que não há nada impossível para Deus. Prisões que mais pareciam que não aconteceriam foram feitas nesse período de ação das polícias. O delegado Walter Emilino Barcelos explicou a Operação Gênesis para a sociedade. Tem por objetivo o cumprimento de mandado de prisão. Nós unimos as forças, Polícia Militar, Polícia Civil, nós passamos a demanda de mandado de busca e apreensão, mandados de prisões em aberto, dividimos e fazemos levantamentos para então escolhermos uma data específica para o seu cumprimento. Esses mandatos são aqueles que a gente não tem de forma iminente a localização, que precisa um pouquinho de levantamento para nós podermos fazer o cumprimento.
Sobre os resultados práticos, ele citou prisões feitas na nossa região, inclusive nas cidades de Rio Bananal e Sooretama. Linhares é a sede da 16ª Regional, mas essa operação é de cunho estadual. Aqui no Norte nós desenvolvemos uma vez por mês, nós escolhemos uma data específica para desenvolver uma mega operação. Isso não quer dizer que nada óbvio de nós darmos cumprimento aos demais mandados, que é o que aconteceu. Nós tivemos aqui, só pela Delegacia de Patrimonial e Entorpecente, esse mês 30 mandados cumpridos. Nós tivemos alguns em Sooretama e uns da homicídio. Só Linhares nós conseguimos cumprir 30 mandados. Ele também falou sobre os crimes que pesam contra os envolvidos, investigados e presos pelos integrantes da ação. Vários tipos de crime. Nós temos aqui homicídio, nós temos violência sexual, nós temos violência doméstica, nós temos crimes contra o patrimônio, nós temos crimes de tráfico em entorpecente. São períodos diferentes com investigações que não acabam. Significa dizer que novas prisões podem acontecer nos próximos dias. Delegado Walter Emilino Barcelos me disse que aquele caso de um rapaz que assaltou 2 farmácias em Sooretama fazia parte justamente dessas operações. Foi por isso que eles requisitaram imagens de circuito de segurança e que nós até mostramos aqui na TV Sim. Então, várias prisões podem voltar a acontecer, aliás, podem acontecer daqui para frente, várias. Daqui a pouco eu vou voltar com Walter Emilino Barcelos sobre a Panha do Café, assunto que interessa diretamente a Rio Bananal e também interessa a Sooretama. Agora, lembra da prisão feita ontem de 3 pessoas que foram flagradas aqui na cidade, teriam vindo de São Mateus? Agora, a polícia tenta provar a participação deles em um homicídio registrado nessa semana no bairro Santa Cruz. Eu quero saber dos detalhes no Ronda. O Ronda na TV mostrou com exclusividade as imagens de 3 integrantes de um grupo que pode ter envolvimento com crimes. Eles já foram levados para o presídio de Linhares depois da prisão que ocorreu na última quarta-feira. A Polícia Militar, através do GAO, Grupo de Apoio Operacional, flagrou os 3 portando documentos falsos e arma de fogo. As suspeitas agora serão investigadas. Eles são acusados de terem matado Marcos Alexandre Nunes de Oliveira, de 25 anos. O corpo do rapaz foi encontrado em adiantado estado de decomposição na tarde da última segunda-feira, no chamado Morro do Cristo, próximo a um canavial no bairro Santa Cruz. A perícia constatou que a vítima teve o pescoço quebrado ao ser rendida pelo trio dentro de casa. O crime aconteceu na Avenida Antenor Elias. E o corpo do jovem foi enrolado num lençol e levado em um carrinho de mão até o local onde foi deixado. Os 3 são moradores de São Mateus e teriam vindo para executar a vítima. 2 deles já têm mandado de prisão por outros crimes cometidos no município vizinho. Mas agora, a polícia investiga a participação de um outro envolvido. Seria o 4º integrante do grupo. Na 16ª Delegacia Regional, foi entregue uma carteira de identidade falsa, um revólver e munições calibre 38, além de um enxadão, que poderia ter sido usado para abrir a cova onde o corpo foi deixado. A onda de crimes bárbaros está movimentando as polícias em Linhares. Nesta semana, Arlindo Vitor Vieira foi encontrado morto com os órgãos genitais dentro da boca e alguns cortes no pescoço. O delegado de crimes contra a vida comentou a barbárie deste caso. Um crime que choca, pela crueldade dos atos praticados. É difícil a gente acreditar que um ser humano é capaz de cometer um ato tão cruel contra um semelhante. Agora as investigações já estão em andamento, uma equipe de investigadores foi até o local do crime, realizou já os primeiros levantamentos, inclusive da possível motivação, e as investigações prosseguem para a gente tentar descobrir a autoria. Esse caso aí que ele está revelando é do rapaz, que foi esgorjado, teve gente falando decapitado, mas são 2 terminologias da polícia totalmente diferentes. O decapitado, ele arranca a cabeça totalmente do corpo, e o esgorjado não. E foi justamente o que aconteceu lá. Então, esse último caso que o delegado está dizendo é uma morte por esgorjamento. O outro detalhe é que esses caras devem estar assistindo filmes de Jason, Jack o Estripador ou alguma coisa dessa ordem, porque é brincadeira. Você viu aí? O cara pegou um carrinho de mão,
levou a vítima até o local, abriu uma cova e deixou lá, né? Deixou lá um crime bárbaro. E se forem realmente esses 3, tomara que paguem com os rigores da lei, né? É o que a sociedade pelo menos espera. Por falar em sociedade, a Panha do Café está chegando. E o negócio é o seguinte, a preocupação da polícia com relação a casos de assaltos, furtos e roubos que acontecem em propriedades rurais. O delegado Walter Emiliano conversou comigo hoje, abordou esse assunto e disse que há uma preocupação, mas falou também do resultado de prisões nos últimos dias em Linhares. Número de 30, um resultado muito bom. No Ronda. Infelizmente, Linhares está sendo acometido pelo desenvolvimento. Desenvolveu bastante, óbvio que traz o interesse de terceiros. Pessoas que vêm para trabalhar e outros que vêm para tirar proveito disso. Nós temos muitas pessoas oriundas da Bahia, Minas Gerais, as pessoas que vêm colher café depois da colheita ficam aqui e aproveitam para praticar a série de crimes. Nesse relatório que a polícia tem, são quantas pessoas presas e qual foi o período dessas prisões? Nós demos início no dia 2 do corrente mês, nós focamos no dia 8, dia 9, dia 10, que era a Operação Gênese, e damos continuidade. Isso aqui são prisões realizadas pela Polícia Civil. Nós temos outra gama realizada também pela Polícia Militar. Isso é só a Polícia Civil, só a sede de Linhares que cumpriu 30 mandados de prisões. E nesse caso o senhor citou a Panha do Café. É um período de muitas preocupações, delegado? Bastante. Nós tentamos fazer um trabalho desde o ano passado, junto com os produtores rurais, com a Polícia Militar, com a sua companhia rural. Nós fazemos o cadastramento dessas pessoas, né, que são contratadas para os trabalhos. Só que nós encontramos uma dificuldade com o produtor rural, porque ele acha que vai ter algum encargo, principalmente trabalhista, ser fiscalizado e não passa essa colaboração conosco, não faz essa colaboração conosco. E acaba sendo ele mesmo a própria vítima. Nós tivemos em Rio Bananal, 2 agricultores foram vítimas dos seus servidores, dos seus prestadores de serviço, né? Eles foram os autores dos roubos praticados contra a propriedade deles. Partindo desse gancho, delegado, esse período então é um período onde a Polícia Civil fica ainda mais atenta com relação a essa possibilidade de prisão ou a possibilidade do crime? Com certeza. Mais um exemplo foi o dia de ontem, nós apreendemos um cidadão ao qual ele já praticou 2 homicídios na região de Rio Bananal. Nós prendemos ontem, ele praticou um crime na semana passada, ao qual alegou ter sido acidente, mas nós constatamos que foi homicídio por estrangulamento. Fomos fazer o levantamento, era o 2º homicídio dele, ele praticou em 2011 e agora em 2015. Nós conversamos com o produtor rural, que é proprietário da onde ele trabalhava, que era o patrão dele, e falamos por que ele não procurou a nós para fazer o levantamento sobre a vida do cidadão. Ele disse que a mão de obra para ele ficava mais fácil se não tivesse esse vínculo, esse contrato. São respostas para a comunidade, esse tipo de operação, de prisões da polícia. O que a sociedade de Linhares pode esperar ainda mais dessa Polícia Civil que tem mostrado resultados? Nós estamos cumprindo nosso papel. Acreditamos nós também que a PM está fazendo a dele, o Judiciário, o Ministério Público. Só que o volume de ocorrência cresceu bastante. O que nós podemos pedir à sociedade que colabore um pouco mais conosco, acerca das informações. Nós temos uma série de furtos ocorridos no centro da cidade. A Polícia Civil já começou os trabalhos, já temos algumas referências de autoria, só que eles dificultam o acesso a essas informações. Talvez por raiva por ter sido vítima, mas não é assim. Eles têm que colaborar um pouquinho mais conosco. Então, é um assunto que rende, né? É um assunto que rende seguramente. Olha, nós vamos ficar por aqui, 9959-8170 é o nosso WhatsApp. Na próxima segunda de volta, fique agora com o nosso jornalismo nacional. Um abraço a todos. Tchau.